tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma unidade temática, que são números. O objeto de conhecimento, sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal. A habilidade que nós iremos estudar é comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. Observem a situação abaixo. Uma fábrica de pirulitos há a seguinte faixa: pirulitos de baixa caloria. Este com apenas 0,05 gramas de açúcar, este com apenas 0,011 gramas de açúcar. Como se lê os valores que representam as quantidades de açúcares de cada pirulito? Em qual pirulito vai mais açúcar? Então, nós vamos ver direitinho a questão da leitura, como que eu leio esses números, e vamos analisar a comparação. Nós vamos trabalhar aí com a questão da leitura e da comparação desses números decimais. Nós temos que o algarismo antes da vírgula representa a parte inteira. Os algarismos após a vírgula representam a parte decimal. Onde temos o zero, que é o primeiro algarismo que está após a vírgula, representando os decimais. O outro zero representando os centésimos. E o 5 representando os milésimos. Na verdade, são décimos, centésimos, milésimos, tá? Como nós não temos a parte inteira, então nós vamos ler apenas 5 milésimos. Dessa forma, é a leitura do primeiro número decimal, representado, que representa a questão do pirulito aí, tá? Nós temos também o outro número decimal, 0,011, onde nós não temos também a parte inteira, mas temos a parte decimal, onde temos décimos, centésimos, milésimos. Então, eu leio o número que aparece aí, após a vírgula, né? Porque o outro algarismo é o zero, então eu leio 11 milésimos. O primeiro eu leio 5 milésimos e o segundo eu leio 11 milésimos. Essa é a leitura desses números decimais. Aí nós vamos analisar qual que tem mais açúcar. Nós vamos fazer uma comparação com as casas decimais, com a parte inteira. Nesse caso, inteiro é zero. Então, nós não temos o que fazer aí. Não temos como analisar, porque são iguais. A parte decimal também é zero. Aí eu continuo. A parte relacionada aos centésimos, né? Aos décimos, zero. Centésimos, no primeiro número aí, o algarismo é o zero, no segundo é o 1. Daí você já pode comparar, porque zero é menor que 1. Se zero é menor que 1, significa que 5 milésimos é menor que 11 milésimos. Então, qual que terá mais açúcar, o primeiro ou o segundo? Então, o que terá mais açúcar, nesse caso, vai ser o segundo, tá? Que são 11 milésimos, certo? Nós temos aí um outro exemplo. Num treino de Fórmula 1, os registros dos tempos mínimos para completar uma volta deveriam ser feitos em segundos, décimos, centésimos e milésimos de segundos para cada piloto. Porém, o computador entrou em colapso e apresentou na tabela abaixo esses valores apenas na forma de número decimal e não fez a ordem classificativa. Agora, precisa-se de sua ajuda. Ordene os números decimais da tabela para que seja possível verificarmos quais os melhores tempos e os seus respectivos pilotos. Lembrando aí, gente, que as letras representam os pilotos. E os valores, os tempos, é relacionado ao tempo de cada um deles. Quando ele fala para nós organizarmos na ordem classificativa, nós vamos analisar na ordem crescente. Lembrando que o que fez
em melhor tempo, nesse caso, é que fez em menor tempo. O melhor, nesse caso, é o menor tempo. Então, nós vamos ordenar. Nós vamos analisar primeiramente o que o rapazinho está falando. Nós fizemos dessa forma. Aí tem do primeiro ao oitavo, lá nós vimos que são 8 tempos também. E ele pergunta, será que acertei? A moça responde, estranho, mas acho que tem algo confuso em sua resposta. Então, daí nós vamos ver se realmente ele acertou ou não. Vamos lá? Então, nós temos a seguinte tabela, onde as letras representam cada piloto, tá? Então, analisem direitinho. Nós temos piloto Y, S, J, W, F, R, K e H. E o menino disse que fez da seguinte forma, organizando, colocou os números decimais, lembrando que são 8, e aí ele pergunta, será que acertei? Mas se você analisar, olha só, eu já coloquei aí na ordem crescente, do menor para o maior. Observe, o último número dele foi 1,517, e aqui, após a organização, foi 1,518, tá? Mas como que eu fiz essa organização? Uma forma de nós trabalharmos e analisar a questão da ordem crescente ou decrescente dos números decimais é igualando as casas decimais. Lembrando que essas casas decimais são os algarismos que aparecem após a vírgula. Se você observar, o que tem a maior quantidade de casas decimais é o piloto S e o piloto R, que ao todo são 4 algarismos após a vírgula. Então, o que eu fiz para facilitar esses detalhes? Olha só. Eu já tinha organizado na ordem crescente. Mas vamos supor que você não tivesse feito isso. E você começa a igualar as casas decimais. Como a maior quantidade, o número que tem a maior quantidade de casas decimais é referente a 4, então eu tenho que ter 4 algarismos após a vírgula. Lá no 1,5, para que sejam 4 algarismos, eu tenho que acrescentar mais 3, tá? Para o todo ficar em 4. Então, que algarismos que eu vou colocar? O algarismo 0. Então, no 1,5 eu coloquei 3 algarismos 0, e assim eu fui colocando. Se você observar, o algarismo 0 que aparece numa cor diferente, esse algarismo representa a quantidade que eu tenho que completar. Foi o que nós fizemos. E daí você tem a ordem correta, tá? Do menor para o maior. Lembrando que, como nós estamos falando em tempo, quem ganhou é quem fez em menor tempo. Então, no caso, tá? Quem fez em menor tempo foi o piloto Y. E aí foi seguindo a ordem. Então, organizada a tabela, nós temos 1,5, 1,501, só que eu leio 1 inteiro e 5 décimos, 1 inteiro e 501 milésimos, 1 inteiro e 503 milésimos, 1 inteiro e 5.032 décimos de milésimos, tá? E aí está a ordem correta, certo? Agora, nós vamos para a resolução das atividades, para a explicação das atividades. A primeira questão. A professora de matemática irá realizar uma atividade prática com seus alunos do 6º ano. Ela precisará de uma mesa que está no pátio da escola. Então, foi buscá-la e percebeu que estava danificada. Dessa maneira, resolveu pedir para o zelador da escola arrumar. Ele disse que irá consertar, mas precisará comprar parafusos que atravessem um tampo de mesa de 2,5 cm de espessura para fixá-los em uma base. Ele comprou parafusos com medidas como da figura acima. Qual foi a medida dos parafusos comprados pelo zelador? Observem que nós temos essa reta numérica, que temos 0, 1, 2, 3, 4. Lembrando, tá, que nós vamos analisar as medidas desse parafuso. Se você observar, ele finaliza entre 2 e 3. Não é nem 2 centímetros, nem 3 centímetros. Ele está no meio aí, tá? Então, qual é a medida desse parafuso? Lembrando, vamos supor que você colocou lá 2,4.
coloquem a unidade de medida. Esse 2,4, gente, é apenas um exemplo, tá? Eu estou falando assim quanto à unidade de medida. Por exemplo, 2 centímetros, 3 centímetros. Não esqueçam de colocar a unidade de medida. Segunda questão. A professora Lilian pediu a seus alunos que observassem a reta representada na lousa e solicitou que eles identificassem o número que a seta em vermelho está indicando. Qual foi o número representado pela professora? Então, nós temos aqui, olha só, de 2 para 3 para 4. Mas nós temos subdivisões. Essa setinha vermelha está entre 3 e 4. Então, aqui nós temos 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, que é onde divide ao meio, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9 e 4, tá? Então, você observa e marca a alternativa correta. Terceira questão. Observe o número de habitantes de 3 cidades paraenses em 2020. Canaã dos Carajás, Parauapebas e Tucuruí. Observem que o número de habitantes de Canaã dos Carajás é 38.103 pessoas. De Parauapebas, 213.576 pessoas. E Tucuruí, 115.144 pessoas. Qual é a cidade com o menor número de habitantes? Pessoal, nessa questão, eu não quero saber qual é o menor número de habitantes. Eu quero saber a cidade que tem o menor número de habitantes. Então, na letra A, você vai colocar Canaã dos Carajás, Parauapebas ou Tucuruí, uma das 3 cidades. É só observar o número de habitantes de cada uma delas. Letra B. Qual é a cidade com o número de habitantes mais próximo de 100 mil? É Canaã dos Carajás? Lembre-se, Canaã dos Carajás tem 38.103 pessoas. Parauapebas, 213.576. E Tucuruí, 115.144 pessoas, tá? Então, nesse caso, você vai colocar também qual é a cidade, tá? Não é o número de habitantes, é a cidade. Quarta questão. Para comprar um brinquedo para seu afilhado, Dona Matilde fez uma pesquisa do preço do mesmo brinquedo em várias lojas e assim encontrou alguns valores. Loja A, R$ 156,75. Loja B, R$ 157,25. Loja C, R$ 150. Loja D, R$ 150,20. Indique em qual loja Dona Matilde poderá comprar com preço mais acessível. É só você observar o valor desse brinquedo em cada uma das lojas, tá? Analise direitinho a tabela e você terá condições de marcar a alternativa correta. Questão 5. Observe as retas abaixo. Nós temos 4 retas, A, B, C e D. Sabendo que as medidas das distâncias entre 2 marcas consecutivas são as mesmas, em qual das alternativas a reta numérica está correta? Ele disse, pessoal, o comando da questão diz que as medidas da distância entre as 2 marcas consecutivas são as mesmas. Então, por exemplo, se aumenta de 10 em 10, está correto, mas se um aumenta 10, depois aumenta 5, depois diminui 5, então ele não vai estar numa sequência correta. Observe aí na letra A. 90, 100, então aumentou 10. 100 para 5, 105, aumentou 5. 105 para 110, 5. Só que lá no primeiro aumentou 10. Então, nesse caso, nós não podemos marcar essa alternativa. E assim você vai analisar cada um deles. Vamos para a próxima questão, questão 6. Ana estava olhando o caderno de matemática e observou que não tinha conseguido completar a correção da atividade durante a aula. Ela lembrava que os números sempre aumentavam em uma mesma quantidade. Veja a seguinte sequência de números. A alternativa que completa corretamente os valores que faltam da esquerda para a direita é: observem essa sequência que nós temos os números 1024, 1047 e 1093.
tá? Nós temos que saber quais os outros 3 números que estão faltando nessa sequência. Mas não é difícil. Olha o que você vai analisar. De 1024 para 1047, você percebe que teve um aumento. E o número está após o outro. Então, para saber quanto que está aumentando a cada valor colocado na sequência, basta eu subtrair 1047 menos 1024. Efetuando esse cálculo, eu vou descobrir que número eu tenho que somar com 1047 para dar o número posterior ao 1047. Como que eu vou descobrir os números que vêm antes de 1024? Vamos supor que você subtraiu 1047 menos 1024 e encontrou 20. Claro que não é só um exemplo. Então, você iria subtrair 1024 menos 20, seria o valor da anterior. Esse valor anterior menos 20, você encontraria o primeiro número que está faltando. Só que lembre-se, não é 20. Efetue um cálculo que vocês vão saber direitinho. Questão 7. A professora de Juliana escreveu no quadro os números apresentados a seguir. Após anotar os números, a professora pediu que todos os alunos e alunas organizassem os números de acordo com as casas decimais. Para os alunos que escreveram de forma correta esse comando, qual foi essa ordem? Olha só, aí tem algumas formas de você responder essa questão. Uma delas, você pode começar colocando com aqueles números que não tem parte decimal. Por exemplo, os números que não têm parte decimal, nesse caso aí, é o 56 e o 123. Então, eu posso começar com 56, 123. Aí, eu vou analisar os números que têm uma casa decimal. Quais que têm uma casa decimal? Aí, eu tenho 1 inteiro e 2 décimos. Eu tenho 25 inteiros e 7 décimos. Você vai colocando 56, 123, 1,2... que é 1 inteiro e 2 décimos, 25 inteiros e 7 décimos. E depois disso, eu vou organizando aqueles que têm 2 casas decimais. Aí nós temos o 17 centésimos, temos o 2 inteiros e 5 centésimos, temos o 45 inteiros e o 11 centésimos. Vai organizando até chegar naquele número que tem 3 casas decimais. Tá? Que nesse caso aí, desses números, o que tem a maior quantidade de casas decimais é o 9 milésimos. Então, se for seguir o que eu estou explicando aqui, o último valor a ser colocado nessa sequência será esse 9 milésimos. Tá certo? Então, com essa explicação, vocês terão condições de responder o 5º bloco de atividades. Até a próxima!